Olá! Neste vídeo vamos discutir a questão da pensão alimentícia. Pessoas físicas, por determinadas circunstâncias, estão obrigadas a pagar pensão alimentícia, normalmente para os filhos ou para o ex-cônjuge. São várias as situações em que o contribuinte ele fica obrigado ao pagamento da pensão alimentícia. Bom, essa pensão alimentícia, o pagamento efetivamente feito, ele é dedutível na declaração do imposto de renda, agora de 2014, pelas regras legais. Só que para fazer essa dedutibilidade é absolutamente necessário que o contribuinte obedeça pelo menos duas condições básicas. A primeira delas, nós podemos dizer que é a opção pelo modelo completo. Então, aquele contribuinte, quando ele for preencher a declaração, ele tem a opção de escolher o modelo simplificado ou o modelo completo. Só que nos casos de pensão alimentícia, para dedução, ele deverá obrigatoriamente optar pelo modelo completo. Exatamente, pois as deduções que são previstas na legislação do imposto de renda da pessoa física, dentre elas nós temos a pensão alimentícia, os dependentes, as despesas médicas. Todas essas deduções exigem que o contribuinte faça a opção pelo modelo completo. Isso quer dizer o seguinte: contribuinte que fizer a opção por seu interesse pelo modelo simplificado, ele não pode se valer do benefício da dedução dos valores pagos de pensão alimentícia, até porque todos esses valores, pensão, dependente, médicos, instrução, etc., estão cobertos por aquele valor de 20% sobre o rendimento, mas é que tem um limite. Então, se o contribuinte ele pretender realmente fazer agora na declaração de 2014, em relação a 2013, a dedução de valores efetivamente pagos de pensão alimentícia, a primeira condição absolutamente obrigatória é que ele opte pelo modelo completo. Não é possível o modelo simplificado. Só que tem uma segunda condição. A segunda condição é que isso seja em decorrência de uma decisão judicial ou um acordo homologado judicialmente. Exatamente. Então, essa seria uma situação também que haja, porque normalmente essas pensões alimentícias, elas são fixadas através de procedimento judicial, né, através de processo. Então, havendo uma decisão do juiz ou uma decisão dos interessados com homologação do juiz, então você tem a fixação de um determinado valor. Este valor deverá ser pago mensalmente e ele propiciará àquele que pagar a pensão a fazer a sua dedução. Só que essa questão da decisão judicial, ela se desdobra também numa outra possibilidade, né? Numa possibilidade um pouco mais simples, um pouco mais fácil, né? Que é a fixação do valor através de uma escritura pública. É isso mesmo. Então, aqueles cônjuges que tiverem uma separação consensual, ou seja, não tem nenhum litígio para levar ao fórum, não tem nenhum processo, eles podem lavrar isso e estabelecer isso através de uma escritura pública. Exatamente. Agora, em relação a essa questão da pensão alimentícia, além dessas duas condições sem a qual o contribuinte não poderá deduzir, que é opção pelo modelo completo, e uma decisão judicial, uma escritura pública, o contribuinte deve tomar vários cuidados, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que, através de uma decisão judicial ou de uma escritura pública, ele tem o compromisso legal de pagar. É muito comum que determinados casais, eles se separam, divorciam, e não há fixação dessa pensão alimentícia, mas existe um acordo entre eles, um acordo verbal, um acordo informal, de que alguém paga para outro. Digamos, o marido paga um determinado valor para a ex-esposa ou para os filhos, sem uma fixação de valor, sem uma decisão. Nesta hipótese não é possível a dedução. Isso mesmo. E ainda é importante lembrar que muitas das vezes os cônjuges, eles não, em casos, por exemplo, do que acontece no fórum, o juízo
muitas vezes por brigas e etc., o juízo pode fazer o ofício para a empresa para que esse desconto possa ser feito diretamente da folha de pagamento do empregado. Por muitas vezes isso não é o que a maioria faz, né? Eles escolhem o desconto e isso, o ofício mesmo é enviado através do fórum, por muitas vezes não ter o diálogo entre os cônjuges. Exatamente, isso também tem um outro objetivo, ainda, tem o objetivo de garantir realmente que a pessoa que está obrigada a pagar a pensão alimentícia realmente pague, né? Porque, veja, se a incumbência de pagar a pensão alimentícia ficar para aquele que é obrigado a fazer o pagamento, é muito comum que ele acabe não pagando, que ele atrase o pagamento, que ele pague menos do que deveria pagar, enfim, aquelas situações que a gente conhece. E isso normalmente cria uma situação, como ela ainda lembrou, que é uma situação bastante com animosidade entre as pessoas, etc. Tal, o que só piora mais a situação, inclusive quando a pensão alimentícia é destinada para menores, isto é, a eventual briga entre as pessoas, né, marido, ex-mulher, ex-mulher, marido, ex-marido, essa eventual briga acaba prejudicando, quando envolve menores, normalmente o menor, que acaba não recebendo a pensão necessária à sua subsistência. Então, essa hipótese de que o juiz oficia a empresa onde o contribuinte é empregado, para que a empresa faça o desconto desse valor e a empresa faça o pagamento para o beneficiário ou a beneficiária, é um procedimento absolutamente legal e que ele garante o rigoroso pagamento dessa pensão todos os meses. Isso mesmo. Então é importante lembrar que aqui o contribuinte ele tem várias possibilidades para conseguir fazer essa dedução, né? Essa dedução legal. Ele pode, através da escritura pública ou de uma decisão judicial, um acordo homologado, para que ele consiga fazer essa dedução. Ou seja, a Receita está aí facilitando, claro, desde que ele tenha essas restrições, né? Ele só vai conseguir fazer a dedução através desses dois requisitos. Aliás, em relação à hipótese que nós acabamos de discutir, em que o juiz manda que o empregador, que a empresa onde o pagador trabalhe, faça o desconto e pague, é bom lembrar que, nesse caso, a empresa retém, digamos, uma pensão de R$1.000 num salário de 5 mil. A empresa retém R$1.000 do empregado e deve repassar esses R$1.000 para o ex-cônjuge, para os menores, assim por diante. Vejam que, nesse caso, a empresa ela não é necessariamente uma fonte pagadora. Na verdade, quem está pagando a pensão é o empregado. A empresa ela é mera intermediária em que ela retém o valor, arrecada e depois transfere para o beneficiário, né? Nesse sentido, é bom lembrar que a pensão alimentícia paga por uma empresa que reteve do seu empregado, ela não é fonte pagadora de nenhum rendimento. Ela está pagando o rendimento que ela está pagando R$5.000 por mês, certo? Agora, como ela retém e está pagando, então ela repassa o valor. É verdade que esse valor da pensão alimentícia ele pode ser utilizado como dedução do cálculo do imposto de renda na fonte mensal, né? É possível, mas na realidade a empresa deve fazer a retenção pelo total, né? E utilizar aquela pensão alimentícia como parcela dedutível para cálculo do imposto de renda mensal. Isso mesmo porque, né, a empresa não tem nenhuma obrigação caso esse inadimplemento ocorra, né? Então, por isso é feito esse ofício através do o processo, ele encaminhado um ofício para a empresa, porque quem é o responsável aí e não vai pagar a pensão e terá que cumprir com certas obrigações é o pai mesmo, né? Ou a mãe, no caso, depende. Exatamente. Então, esses são os principais aspectos da pensão alimentícia que nós gostaríamos de ressaltar, evidentemente, do ponto de vista daquela pessoa física que paga a pensão, né? Num outro vídeo nós vamos abordar a situação daquela pessoa ou pessoas que recebem a pensão alimentícia. Obrigado.